Pessoal, hoje nós iremos fazer a correção da atividade que eu repassei na segunda-feira sobre pronomes. Preste atenção, tá bom? A primeira pede para ler a tira e responder os itens A, B e C. Então, a tira diz o seguinte: espelho é espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? O espelho responde: ela tá falando sério? Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de baixar uma sombra e não precisar nem olhar. Então, o item A diz assim: a frase dita por Elga faz referência a um conto de fadas muito famoso. Qual é ele? Em que situação essa frase é dita nesse conto de fadas? Então, essa frase ela faz parte de um conto de fadas bastante conhecido, que é Branca de Neve e os Sete Anões. E a situação em que essa frase é dita no conto é quando a rainha faz essa pergunta ao espelho. Então, a resposta possível é o conto Branca de Neve e os Sete Anões. E a situação em que a frase é dita é quando a rainha faz essa pergunta ao espelho. O item B, por que o espelho se questiona se Elga está falando sério? Então, a resposta possível é porque o espelho não considera Elga uma mulher bonita. É por isso que ele faz essa reflexão. Se eu fosse um espelho mágico, eu seria capaz de indicar uma sombra e não precisar nem olhar. Então, a letra C, qual é o sentido do pronome usado em espelho, espelho meu? Então, o pronome aqui é meu. Qual é o sentido desse pronome usado na frase? Então, o sentido é que o pronome meu, ele expressa ideia de posse, porque ele é um pronome possessivo. Então, ele expressa ideia de posse. Na segunda questão, que é referente a essa tirinha, a tirinha é assim: uma porca enferrujada, para que serve? Tudo serve para alguma coisa, mas nada serve para tudo. Ou seja, os dois começam a questionar sobre a utilidade da porca. Então, a porca aqui não é animal, mas aquele objeto que a gente usa junto com o parafuso. Então, a letra A pergunta o seguinte: qual é a utilidade do objeto encontrado por Felipe? Então, a utilidade ela é usada para fixar ou unir objetos. Essa é a utilidade da porquinha, é usada para fixar ou unir objetos. Aí, no mesmo item, tem outra pergunta. De que forma os sentimentos das personagens estão expressos nos quadrinhos? Então, quando ela questiona, tanto ela quanto ele, né, a Mafalda questiona sobre a utilidade das coisas, de que forma os sentimentos deles estão expressos. Então, os sentimentos eles estão expressos. Cadê? Através das expressões do rosto, da expressão do rosto, da postura corporal e das falas. Então, a expressão deles, dos personagens, e a fala e a postura corporal descrevem os sentimentos na tirinha. E a letra B, qual das frases traduz o sentido da fala de Felipe no segundo quadrinho? Então, no segundo quadrinho ele diz assim: tudo serve para alguma coisa. Então, qual dessas duas frases se condiz com o que ele fala no segundo quadrinho? Então, a primeira frase diz: todas as coisas têm alguma serventia e qualquer coisa serve para tudo. Qual dessas duas frases ela tem relação de sentido com essa que ele falou no quadrinho? Traduz o sentido dessa que ele falou. Então, é a primeira frase. Vocês irão responder na letra B essa frase aqui. E no mesmo item, outra pergunta: reescreva a fala de Felipe sem empregar o pronome indefinido. Então, aqui na fala dele, ele diz: tudo serve para alguma coisa. O pronome indefinido é alguma. Como eu expliquei para vocês na aula anterior, o pronome indefinido ele é impreciso, ele é vago, ele não dá uma precisão exatamente do que se quer falar. Então, você vai reescrever a fala dele sem usar o pronome indefinido. Aí, na terceira questão, leia o título abaixo, extraído de um texto jornalístico, e responda as questões. Então, o título é: saiba quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos. Letra A, qual é a classe gramatical da palavra destacada no título? Reescreva o título, substituindo a palavra alimentos por alimento. Então, a palavra destacada é quais. Está perguntando qual é a classe gramatical. A classe gramatical dessa palavra, dessa frase. Aliás, essa palavra ela é um pronome interrogativo, porque aqui ela está sendo usada numa pergunta. Então, a classe gramatical é pronome interrogativo.
Aí você vai repetir a mesma frase, trocando a palavra alimentos por alimento, ou seja, você vai tirar ele do plural e vai colocar no singular. Então, a frase vai ser modificada, porque se você colocar alimentos no singular, algumas palavras aqui também vão mudar para o singular. Então, vai ficar assim: saiba qual é o alimento que pode impulsionar os seus estudos. Então, a palavra quais, ela foi para... se modificou, ela passou a ser qual. Então, aqui diz que os pronomes interrogativos, o pronome interrogativo quais ou qual, eles sofrem modificação em relação ao número, ou seja, singular ou plural. Eles podem ser usados tanto no singular quanto no plural. Então, na terceira, você vai colocar isso. Quais é um pronome interrogativo e repete a mesma frase colocando a mesma palavra no singular. E a letra B da terceira pergunta: que alteração a palavra quais sofreu na reescrita do título? Então, ela passou do plural para o singular. Foi essa modificação que ela sofreu. E na letra C, utilizando pronomes interrogativos, elabore duas questões que poderiam ser respondidas em uma matéria com esse título. Então, vocês irão fazer duas perguntas no mesmo sentido dessa, usando pronomes interrogativos. Então, as possíveis respostas poderiam ser essas: quais são os alimentos que podem impulsionar os seus estudos, ou que alimentos podem impulsionar seus estudos? Então, aqui foi usado dois pronomes interrogativos, quais e que. Vocês podem colocar ela como resposta aí na letra C. E na quarta questão, no caderno complete as frases usando pronomes relativos. Então, o que são pronomes relativos? Os pronomes relativos são aqueles usados para evitar repetições na frase, no texto. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de pronomes relativos. O qual, os quais, cujo, cujos, quanto, quantos, a qual, as quais, cuja, cujas, quanto e quantas. Essas aqui, elas podem variar tanto no masculino quanto no feminino. E os invariáveis que não mudam, onde, que e quem, eles permanecem o mesmo tanto no feminino quanto no masculino. Então, vocês irão usar um desses pronomes aqui relativos nessas frases, para evitar repetição. Então, na letra A, o livro... Aí aqui na estrelinha, o pronome relativo que você poderia colocar é o que. O livro que peguei na biblioteca é ótimo. Na letra B, que também. Os doces de que mais gosto estão fresquinhos. A letra C, a escola, onde estudo, fica perto de casa. A letra D, cortaram a árvore cujo tronco estava com cupins. E a letra E, não conheço a pessoa de quem você falou. E a letra F, você é tudo que sonhei. Então, a resposta ficaria desse jeito: que, onde, cujo, quem, o que. Aí, na quinta questão, você vai unir as duas frases usando pronomes relativos também. Ou seja, vocês irão unir as duas sem o ponto, irão formar só uma frase, evitando a repetição do termo que está se repetindo duas vezes. A guerra foi prejudicial a todos, a guerra terminou agora. Então, aqui a palavra guerra foi repetida duas vezes. As tarefas me ajudaram a aprender, as tarefas são para casa. Então, aqui também a palavra tarefas foi repetida duas vezes. Você vai unir as duas frases de modo que você substitua uma dessas por um pronome relativo, tá bom? Então, eu estudo na escola, a escola é muito boa. Letra D, não conheço a aluna saiu, comprei um livro, não me recordo do título do livro. E a casa é espaçosa, eu moro na casa. Então, ficaria desse jeito. A guerra que terminou agora foi prejudicial a todos. Então, aqui eu substituí a palavra guerra pelo pronome que. A guerra que terminou agora foi prejudicial a todos. Na letra B, as tarefas que são para casa me ajudaram a aprender. Então, aqui o pronome relativo que eu usei foi o que também. Na letra C, a escola onde estudo é muito boa. Eu usei o pronome relativo onde. Na letra D, não conheço o aluno que saiu. Também aqui foi usado o pronome relativo que. E na letra E, comprei um livro cujo título não me recordo. Aqui eu usei o pronome relativo cujo. E na letra F, a casa onde mora é espaçosa. Então, aqui eu usei o pronome onde, tá certo? Então, façam aí as correções. Quem já me enviou, confira a sua resposta, tá bom? E boa sorte.